Não confie em comunista jamais, jamais. São todos estelionatários, todos mentirosos, são sociopatas. Atenção, o nego que acha que ele representa uma sociedade futura melhor e que por isso tudo que ele faça na vida presente já está justificado, o cara tem uma estrutura de personalidade de delinquente, de bandido. Você tá entendendo? Não é uma questão de ideologia, é de estrutura de personalidade. Porque o movimento revolucionário tem várias ideologias diferentes dentro e pouco importa. Fascista, comunista, nazista, é tudo a mesma merda. Por quê? É o movimento revolucionário. É o nego que representa o futuro melhor. Então, ninguém tem o direito de tornar o presente pior em nome de um futuro melhor. E o movimento revolucionário consiste exatamente nisso. Tá certo? E pior ainda, à medida que o povo perde de vista, vamos dizer, a tradição religiosa, ele vamos dizer, os valores morais são transferidos para a ideologia revolucionária. Então, fica aquele negócio de que o comunista é o jovem idealista que quer o bem da humanidade. Quer o bem coisa nenhuma. A própria pretensão de que o sujeito, vamos dizer, o ser humano por si mesmo, tá certo, seja capaz de fazer o bem e salvar a humanidade, ela já é o mal. Porque qualquer pessoa realista tem que entender, vamos dizer, que o bem no ser humano é um milagre. O bem é um dom da graça. Nós não temos a capacidade de fazer o bem. Claro. Nós temos quando um fator misterioso, desconhecido, nos infunde o bem. Esse pessoal comunista, não é na guerra que eles matam a população civil, eles matam a sua própria população civil. Tá certo? Quando nós dizemos que o regime comunista na Rússia matou 20 milhões de pessoas, não é na guerra. Na guerra morreram outros 20 milhões de russos. Estou falando de 20 milhões que morreram na população civil, assassinados pelo seu próprio governo. Na China, quando nós fazemos as contas e vemos, como o livro Negro do Comunismo, que mataram 60 milhões de chineses, não foi em guerra. Isso não tem nada a ver com a contagem das guerras. Tá certo? Então, se você pega 20 milhões na Rússia, mais 20 milhões na Europa, nos países satélites, Cuba, etc, etc, mais 60 milhões na China, dá os famosos 100 milhões. 100 milhões, as duas guerras. A primeira guerra matou 20 milhões de pessoas, a segunda matou 40. Quer dizer, duas guerras mundiais somadas passa um pouco da metade do que os comunistas mataram de seus próprios concidadãos. Então, isso não é a violência controlada, não é aquela violência que você faz em último caso. Tá certo? A KGB tinha lista, tá certo? Tinha um número de prisões que tinha que efetuar todo dia, não interessar quem. Tinha que meter, por exemplo, 100 negros na cadeia hoje. Tá? Então, você pegava qualquer um. A violência para essa gente nunca é apenas um meio. A violência, o crime, o genocídio. Não, isso está no coração mesmo da ideologia, não só da ideologia, mas de todo o movimento revolucionário, desde que ele surgiu. A ideia do banho de sangue redentor, quer dizer, o banho de sangue não é feito como um meio, como um instrumento. Não. Ele próprio é o ato ritual, tá certo? Que vai purificar a humanidade. Esses caras são sacerdotes do absurdo. Eles estão aí para isso, eles estão aí para matar, para estuprar, para roubar. Nós precisamos do contrário da revolução. Nós precisamos desmoralizar o movimento revolucionário, tirar o seu prestígio cultural e até religioso. Tá certo? Nós precisamos fazer aquilo que está profetizado na Bíblia, que os caras vão mandar fazer acontecer, mas diz a Bíblia, diz o Apocalipse, no fim a sua loucura será mostrada aos olhos de todos. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que acabar com o prestígio, tá certo? Dessa raça de malditos que aparece por volta do século XIV, XV e está aí até hoje cagando regra, prometendo um mundo melhor e só matando gente, produzindo desgraça, terror, destruição por tudo quanto é lado. Você não pode usar os meios, tá certo, da revolução para detê-la. Porque se você organiza, vamos dizer, uma militância de massas, tá certo, que está acreditando numa sociedade melhor no futuro, pronto, você já entrou no negócio do movimento revolucionário. Nós temos que tirar das pessoas essa ideia de que a sociedade como um todo possa ser melhorada pela ação política. A sociedade como um todo só pode ser melhorada pela sociedade como um todo. Tá certo? E isso depende de fatores culturais, morais, religiosos, sobre os quais ninguém tem controle. O que se trata é apenas de incentivar as coisas boas que existem no coração humano e deixar que as pessoas ajam. Tá certo? O iluminado, o revolucionário, acredita que só ele tem a ideia certa, que ele precisa fazer um plano
integral. Não precisa fazer plano integral nenhum, é só deixar as pessoas se virarem. É só, vamos dizer, confiar que o outro é pelo menos tão inteligente quanto você, ou tão burro quanto você.